Primícias do Reino. Capítulo 7. O paralítico de Cafarnaum. A cidadezinha repousava no lado setentrional do lago de Genezaré. Em derredor, os cômoros se estendiam perenes de olivais verdejantes, vinhedos luxuriantes, a se debruçarem sobre terras altas e penhascos nus, com rochas salientes. Os vales eram frescos, cortados por arroios cantantes e cascatinhas alvinitentes. Nota da autora espiritual 16. Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8. Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Lucas, capítulo 5, versículos 17 a 26. Suas praias e suas águas piscosas eram disputadas pelos pescadores. As redes demoravam-se abertas ao sol, sombreando as pedras lapidadas pelo atrito das vagas, e nas areias, figueiras velhas e tamareiras abriam os braços e leques balouçantes. Cafarnaum era um poema de ternura com seu casario baixo, esparramado entre árvores frondosas, marchetadas por trepadeiras de miúdas flores coloridas. Ele amava aquela cidade e a escolhera para o início do seu ministério de amor. Maio desatava os raios ardentes do sol, e o arvoredo parecia de pedra, sem os meneios ondulatórios que os ventos lhe impõem. Desde a véspera, a notícia correra de boca em boca, atraindo curiosos e sofredores das cercanias. Embora impusesse silêncio ao leproso que curara e rogasse à sogra de Simão nada dizer do que lhe acontecera, o silêncio era quase impossível. Os olhos da necessidade e do sofrimento espiam na penumbra as mais débeis flamas da esperança e atiram os aflitos na sua direção. Doava o seu amor àquelas populações ribeirinhas com estremecimento, pois que ali também reencontrava o amor nos corações simples e ingênuos das gentes. Chegara o momento de o pastor levantar-se para conduzir o rebanho imenso, vencer rudes tratos de terra, ásperos caminhos e transpor abismos. Era o prelúdio da mensagem e o início das suas dores. As atividades foram febricitantes e variadas. As queixas e dores da multidão encheram o ar de miasmas afligentes. Embora o número dos sarados, estes anunciavam em alegria a saúde recuperada e novos magotes chegavam em desalinho, a mercadejar as misérias em que se refugiavam. A face do rabi, serena, estava sulcada, e o ar pesado na sala, sem ventilação, abafava. O tumulto não cessava, e os apelos e imprecações redobravam em todas as bocas. De pé à porta, Simão deixa-se arrastar por indizível felicidade. Atrás, no quintal do lar que se alongava até a praia, estava o mar que ele muito amava. À frente, no meio da multidão, ele estava curando e consolando as aflições da terra, como embaixador dos céus. E intimamente agradecia a Deus por ter sido escolhida a sua casa, ter sido chamado ao seu rebanho. As horas escoaram-se sem que disso se apercebesse. As emoções eram tantas e tão difícil explicação que deixava-se arrastar docilmente entre os jogos de dor e da alegria que presenciava. Esgares se transformavam em sorrisos, lágrimas em cânticos, feridas purulentas em tecidos lavados, ante a imposição das suas mãos, ou a vibração da sua voz, ou a luz dos seus olhos. Em Israel, jamais se presenciara acontecimento parecido. Os espíritos imundos fugiam, e a dor perdia a voz ante a ordem dele. Os olhos de Simão, faiscantes, se encontraram com os olhos dele. Teve, por momentos, a impressão de que ele lhe pedia auxílio.
A face parecia transparente e o cansaço se lhe estampava no rosto suarento e sofrido. O rude pescador compreendeu a multidão era insaciável, a dor não tinha limite. Fazia-se mister ajudá-lo, retirando-o dali. Rompeu a massa e gritou: "O mestre está fatigado." Tomou-o pelo braço carinhosamente, com ternura, e o conduziu à praia. As estrelas começavam a rutilar no firmamento, vencido pelo crepúsculo que deixava, além das montanhas, do outro lado do lago, uma fímbria de ouro iridante. Lufadas de vento morno chegavam à crista das vagas e alvas rendas de espuma despedaçavam-se nas praias sequiosas dos beijos das águas. O rabi sentou-se sobre as raízes altas de velha árvore, que abria os braços em direção ao lago, e em silêncio perdeu-se em meditação. Simão, como um amigo fiel, sentou-se ao lado e pôs-se a contemplar-lhe o rosto pálido, exaurido. Os cabelos de cor âmbar, encaracolados, esvoaçavam em desalinho entre os pentes do vento, e os 2 olhos pareciam profundos e misteriosos, como o seio das águas a que ele costumara desde cedo. Como era belo o rabi, pensava Simão, possuindo uma beleza como os seus olhos jamais viram igual. Havia nele qualquer coisa que o fazia diferente de todos os homens. Magro e bem constituído. Não chegava a ser um atleta, mas não era também franzino nem tíbio. Era dono de força grandiosa e de majestade invulgar. Simples e bom, era sábio e humilde. Profundo conhecedor das misérias humanas, procurava os oprimidos e sofredores para aliviá-los. Falava pouco e dizia muito, em palavras que todos pronunciavam, mas que ninguém pronunciava como ele. Havia, no entanto, naquele homem simples e puro, portador de invulgar beleza de corpo e espírito, tons de profunda melancolia. Simão perdeu-se em meditação também. Somente à noite falava e acompanhando as vozes da natureza. Inesperadamente, como se chegasse de muito longe, Simão voltou a fitá-lo e só então percebeu. Os olhos grandes e claros do rabi estavam imersos em lágrimas. Com o coração desatrelado e em desassossego íntimo que dele se apossou, inquiriu ansioso: "Rabi, estás chorando?" "De felicidade, suponho, em se considerando os eventos felizes deste dia, não é verdade?" A interrogação continuou no ar, na noite murmurante. A velha árvore sacudia os ramos e a voz do lago fazia um cantochão especial com ondas arquejantes nas praias imensas. "Choro, Simão", respondeu pausadamente. "Choro, sim, de tristeza, compadecido." "Mas, mestre, não compreendo. Hoje te expuseste aos fariseus astutos e solertes, aos escribas ambiciosos e falsos, que vieram espreitar a malta dos traidores, e à vista de todos, perdoaste pecados e curaste, silenciando-os com sabedoria e elevação. E choras?" "Sim, pois que não me compreendeis, tu e eles. Certamente que não espero ser entendido. Tenho, no entanto, piedade deles, os desacisados, e os lamento." Natanael ben Elias, numa estalagem da cidade, exultava entre bilhas de vinho capitoso e amigos truculentos. "Aconteceu-me um prodígio na minha desdita", comentava com alacridade. "Fala-nos, conta-nos o que te aconteceu, pois que duvidamos do que nos narraram", exclamaram diversos a uma só voz.
Sucedeu-me tão repentinamente, prosseguiu, que me encontro ainda atordoado. Como todos sabem, enxugou o suor do rosto, alterado pela emoção. Desde há muito tempo, a paralisia e as febres me rondavam o corpo, terminando por imobilizar-me em total prisão num leito infecto e detestável, impedindo-me qualquer movimento. Transformaram-me num réprobo repulsivo. Esquecido no meu catre, até há pouco era vítima de extrema miséria física e moral. Aguardava a morte, que tardava como uma libertadora. Ouvi falar dele e chorava por conhecê-lo. Secreta intuição informava-me que ele poderia curar-me. Hoje, sabendo-o aqui em Cafarnaum, pedi a amigos que me conduzissem à sua presença, e estes, carregando o grábato onde eu expungia minhas amargas penas, levaram-me à casa onde ele se encontrava. A multidão era tão compacta que não me puderam levar pela porta. Em derredor o alarido, o desespero e as altercações compunham cenas lamentáveis e dolorosas. Ante a aflição que se desenhava na minha face descarnada e o desespero que me dominou, um dos amigos alvitrou erguer-me ao terraço e descer-me pelo teto à sala onde ele estava. E assim o fizeram. Subiram os degraus laterais da vivenda de Simão, o pescador, e arrebentaram os adobes, rasgando nervosamente as esteiras e ramos de palmeiras entre uma e outra trave de segurança, até conseguirem uma abertura suficiente para passar-me em enxerga, descendo-me por ela atado a cordas, até ele. A sala apinhada abriu pequeno espaço, e como se ele me esperasse, fitou-me demoradamente em silêncio, examinando a minha ruína orgânica. Descerrou os lábios e falou: Natanael ben Elias, crês que eu te posso curar? A voz era veludada e forte, meiga, no entanto, e firme. Sim, respondi-lhe, creio. Um estremecimento sacudiu-me. Houve um grande silêncio, e mesmo o calor pareceu diminuir. Senhor, exclamei, como sabes o meu nome? Conheces-me? Sim, eu te conheço, Natanael, desde ontem. Sou o bom pastor e, em razão disso, confesso nominalmente todas as ovelhas que o Pai me confiou. Não compreendi, confesso, o que ele disse sobre o desde ontem. Nunca o vira antes, nem jamais me visitara. Teus pecados, exclamou, estão perdoados. Houve murmurações e uma exaltação de ódio na assistência. Eu próprio me perturbei. Quantas vezes eu pensara em seguir uma vida limpa e decente, se voltasse a movimentar-me, a acionar as pernas, não saberia dizê-lo. No entanto, àquela hora eu indagava, seria ele capaz de perdoar pecados? Não estaria blasfemando? O suor corria-me em bagas pelo corpo sujo e malicento. Como se ele ouvisse os pensamentos mais secretos, sem recear, desafiou. Que é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? E voltando-se para mim, distendeu os braços, alongou as mãos, falando-me imperioso. Levanta-te, toma a cama e vai para a tua casa. Oscilei como uma cana ao vento, desejei falar algo e não pude. Ergui a cama, explodi num grito de ventura. Salve, Rabi! E voltei dando hosanas ante a admiração de quantos me conheciam. Não compreendo, porém, o que me sucedeu. Parece-me um sonho do qual receio acordar.
Bebamos em gáudio, gritaram todos em redor, comemorando a tua volta à saúde e ao prazer. Exibe o corpo para que vejamos sem marcas, sem feridas e mais o creiamos. Música sensual soluçando entre dedos de mulheres infelizes, arrendadas na Núbia e outras terras para o comércio carnal, a empunharem instrumentos de cordas e adufes, enchendo a sala ampla que exalava odores exóticos. Lá fora, a noite espiava a terra pela visão das estrelas. Por que dizes que não te compreendemos, Rabi? Estamos todos tão felizes. Simão, neste momento, enquanto consideras o reino de Deus pelo que viste, Natanael, com alegria infantil, comenta o acontecimento entre amigos embriagados e mulheres infelizes. Outros que recobraram o ânimo ou recuperaram a voz, entre exclamações de contentamento, precipitam-se nos despenhadeiros da insensatez, acarretando novos desequilíbrios, desta vez irreversíveis. Não creias que a boa nova traga alegrias superficiais dessas que o desencanto e o sofrimento facilmente apagam. O Filho do Homem, por isso mesmo, não é um remendão irresponsável, que sobre tecidos velhos e gastos costura pedaços novos, danificando mais a parte rasgada com um dilaceramento maior. Seria um desastre depositar em vasilhas imundas e velhas o vinho novo e capitoso, que fermentaria com precipitação. A mensagem do reino, mais do que uma promessa para o futuro, é uma realidade para o presente. Penetra o íntimo e dignifica, desvelando os painéis da vida em deslumbrantes cores. Eu sei, porém, que me não podeis entender, tu e eles, por enquanto, e assim será por algum tempo. Mais tarde, quando a dor produzir amadurecimento maior nos espíritos, eu enviarei alguém em meu nome para dar prosseguimento ao serviço de iluminação de consciências. As sepulturas quebrarão o silêncio em que se guardam e vozes em toda a parte clamarão, lecionando esperança sobre os auspícios de 1000 consolações. O mestre silenciou por um momento. Os olhos do velho pescador faiscantes expressavam as emoções que lhe cantavam no âmago do ser. O ar leve perpassava entre as folhas do arvoredo, enquanto a premear predizia uma grande parada na pulsação da natureza. E quando o Consolador chegar, interrogou o discípulo emocionado, os homens o receberão compreensivamente? Não, Simão, respondeu Jesus, não a princípio. Os métodos eficazes para curar e disciplinar são severos e por isso mesmo indesejados. No entanto, esse enviado ficará indefinidamente ao lado da humanidade, ajudará sem cansaço e lentamente elaborará a era da paz e da alegria sem jaça. Removerá velhos óbices, promoverá a reestruturação social à base do amor, que então invadirá todos os departamentos da vida, inaugurando sentimentos de solidariedade em todos os corações. A face do mestre se transfigurara. Simão não pôde sopitar as lágrimas que lhe ocorreram espontâneas. Os séculos correram ágeis através da ampulheta dos tempos.